Então, a gente hoje quer começar o ano de 2013 entendendo os projetos de Deus para a nossa vida enquanto igreja, né? Obviamente, existem direcionamentos que vêm para igrejas especificamente, igrejas locais, né, especificamente falando. Mas há outros projetos, há outros chamados que podem ser também inclusivistas, ou seja, outras pessoas de diversas congregações podem participar disso. E nós acreditamos que esse chamado para a igreja da Lagoinha em 2013 pode ser estendido para outras igrejas, por isso convidamos o pastor Gustavo para estar com a gente. Seja bem-vindo, pastor. Muito obrigado, pastor Jean. Para falar sobre esse projeto, né, essa visão que Deus trouxe para a igreja da Lagoinha para o ano de 2013, que é o ano da santificação. Cada ano, Deus tem dado uma visão para a igreja. No ano de 2012, que terminou ontem, nós encerramos a visão do ano da bênção. E veio então essa direção do ano da santificação. Aliás, diga-se de passagem, cada vez que a gente vai para o Mineirinho, é uma oportunidade nova de entender o que Deus quer fazer na nossa vida, né? Em cursos como nós tivemos no Mineirinho, todo ano que a gente tem essa oportunidade, a gente sai dali com a convicção de que precisamos realmente começar a cada dia, novo dia, na presença de Deus, né, pastor? É saber que Deus está sempre presente. Amém. Deus constantemente nos chama para Ele. E no tocante a esse tema, o ano da santificação, não quer dizer que esse, e somente esse, é o ano da santificação. Sim. E que devemos buscar santidade, viver em santidade diante do Senhor somente esse ano. Santidade é algo que deve existir na nossa vida em todo o tempo da nossa caminhada, porque é um chamado e uma ordem de Deus. Ele que diz, sede santos, porque eu sou santo. Mas nesse ano, especificamente, a igreja quer trazer a lembrança das pessoas. Esse chamado que não é apenas para esse ano, mas para todos os anos da nossa vida. E sabe, já nós vivemos um tempo muito difícil na nossa história mundial. As pessoas têm pouco a pouco perdido a referência de Deus. E quando não existe a referência de Deus, não existe também a referência ao padrão do que é certo e do que é errado. Em comunidades, em sociedades, onde as pessoas imaginam que o mundo foi criado a partir de uma força, e é muito característica da nossa sociedade secularizada, o mundo nasceu do Big Bang, é uma evolução, é uma força, é algo impessoal. Nesse mundo, as pessoas não têm tanta noção de certo e de errado, porque não existe uma pessoa que apresenta o padrão para as outras daquilo que é o limite do que é bom e do que é mal. Porque a força é impessoal, a força é a ética, ela é amoral. Uma força como a bomba nuclear, por exemplo, ela inicialmente foi pensada para fins medicinais. E depois pegaram essa energia nuclear e transformaram numa bomba que dizimou milhões de pessoas. Ou seja, não tem respeito algum, né? Força não tem. Então, quando nas escolas, por exemplo, eles trazem para as crianças essa ideia de que o mundo foi criado a partir de uma explosão, implicitamente eles trazem também essa ideia de que não existe o certo e errado. No início de tudo, não havia esses padrões morais. E, portanto, as pessoas, elas mesmas se tornam a medida de todas as coisas. O que é certo para você pode não ser certo para o outro, pode não ser certo para o outro, pode não ser certo para o outro. E existe essa relativização total. E por quê? Porque não existe essa referência de Deus. Então, percebemos na nossa sociedade, que na nossa sociedade, pouco a pouco, as pessoas têm solapado, têm comido, têm tirado as bases e os alicerces daquilo que é moral, daquilo que é ético. E tiraram isso tentando excluir Deus da história. Então, quando falamos de santidade, percebe, a gente volta lá atrás, a gente volta a Deus. Aqui, ao Deus que criou todas as coisas. E que é o padrão de santidade, né? É o padrão exato de santidade. E que nos apresenta o caminho, nos faz saber, porque Ele mesmo que criou todas as coisas, estabeleceu os princípios para todas as coisas. A Bíblia diz que Deus, no princípio, criou. Então, Ele estabeleceu o padrão moral, ético, do que é bom, do que deve, do que não deve. E não apenas assim, dizendo para as pessoas, olha, cuidado, não é um terrorismo, é uma proteção. Esses padrões são como que placas de trânsito, para sinalizar para as pessoas que, se porventura elas desobedecerem aquelas placas, elas podem correr riscos, e riscos terríveis
na vida delas mesmas. Santidade, portanto, foca segurança, foca esperança, foca vida. Pastor, o senhor acha que, por exemplo, num país como o Brasil, que é extremamente religioso, né, as pessoas elas podem ter uma interpretação errada do que é o chamado para a santificação, para a santidade, já considerando que a gente tem aí essa ideia, né, da canonização, para ser santo é assim, assado tem que ser, existe um critério estabelecido pela religião. Eu só acho que as pessoas podem confundir muito o que seria essa santificação. Sim. No Brasil, a Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Então, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. E por isso esses princípios morais, ou essa busca pelo certo e errado, existe no coração do homem. Mas o que temos vivido nos dias de hoje é algo um pouquinho diferente. É Deus criado à imagem e semelhança do homem. Então, os homens criam deuses para eles mesmos. E esses deuses seguem os padrões desses homens. Então, esses homens fazem aquilo que eles bem querem. E a religiosidade está muito relacionada com isso. São diversos deuses, diversas crenças, diversas religiões, e as pessoas fazem aquilo que lhes parece melhor. É diferente da Bíblia. A palavra de Deus nos faz saber que não existe nenhum caminho do homem até Deus. Não existe. Só existe caminho de Deus até o homem. E esse caminho se chama Jesus. E, portanto, é o padrão. A Bíblia nos apresenta esse padrão. A religiosidade, não. A religiosidade apresenta os padrões de acordo com as preferências e os desejos e as vontades de cada ser humano que cria o Deus à própria imagem deles. Pastor Gustavo, ainda nesse tema da santidade e nesse cenário do brasileiro sobre religiosidade, há uma onda na igreja que perdura e que voltou à tona agora sobre essa pseudo-graça, onde as pessoas não pecam mais, onde a graça agora é a favor para que nós possamos viver uma vida desregrada, baseado também nesse tema religiosidade, onde todo compromisso cristão virou-se religiosidade e não mais compromisso. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre esse tema santidade, que pelo que o senhor está falando é o tema original, é o início, é onde Deus mostra realmente a diferença entre o pecado, entre a santidade. Queria que o senhor falasse um pouco diante de um cenário tão confuso, entre aspas, que as igrejas têm enfrentado nesse tema. Sim. Essa ideia dessa graça barata não é coisa nova, é coisa antiga. Tem pelo menos aí uns 1.800 anos. Nasceu com um camarada chamado Marcião. E Marcião dizia que o Deus do Antigo Testamento era diferente do Deus do Novo Testamento. Porque o Deus do Antigo Testamento, ele era muito rígido. E o Deus do Novo Testamento, ele que é o Deus verdadeiro, que é o Deus da graça e o Deus perdoador. E a partir dali começou essa heresia dentro da igreja. Talvez antes um pouco, Paulo lutou contra essa heresia quando ele combateu, parece que um movimento na igreja de Roma, que a gente chama de antinomianos. Os antinomianos são aqueles contra a lei, antinomos, contra nomos, lei. Então aquelas pessoas que diziam, não tem lei para nada, é graça, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então vamos pecar mais, para que tenhamos mais graça, para que a graça seja mais abundante. E Paulo em Romanos 6, ele fala contra essas pessoas. Ele mostra que essas pessoas que pensam dessa maneira, elas estão completamente equivocadas, porque uma vez que as pessoas foram salvas pelo Senhor, elas morreram para o pecado. Se elas morreram, como que elas podem continuar vivendo para o pecado? Imaginando que a graça os levaria ao pecado, ou que mais pecado as levaria a mais graça. Portanto, essa é uma ideia assim, que nasceu lá no início. E ano após ano, século após século, essas heresias, esses caminhos errados, tomam roupagens novas. E elas tomam roupagens novas porque as pessoas, elas, por incrível, elas não querem seguir aquilo que a palavra de Deus diz. Mas, mais uma vez, voltando ao que eu falei lá atrás, elas querem criar preceitos e regras de acordo com os desejos delas mesmas. Então, elas apresentam um Deus que não é o Deus da Bíblia, que é Pai. O Pai, ele ama e disciplina. Mas o Deus que essas pessoas apresentam parece-se muito mais com uma vovozinha de 80 anos que quer cuidar dos netinhos, que diz, pode tudo, pode quebrar a casa toda. Não é pai, é vó. Só que a Bíblia não diz que Deus é uma vovó. A Bíblia diz que Deus é Pai. Pai ama, Pai disciplina, é o amor e a justiça que se beijam, é o Deus que nos ensina
e que nos direciona e que muitas vezes pode usar de situações assim adversas para nos colocar no caminho, para não nos perder para sempre.